Olá, boa tarde a todos. Esse é o Instagram do CTVA. Eu sou Daniel Perim. Vou conversar um pouquinho com o professor Paulo Scordamalho. Assim que ele entrar, eu já coloco ele no ar. Para quem não conhece, o CTVA é um grupo de ensino e treinamento em vias aéreas. Nós temos o intuito de melhorar o manejo das vias aéreas no país, ajudando as pessoas a ter uma conduta racional em relação ao manejo das vias aéreas. Só vou ver se o Paulo já entrou aqui. Ainda não. Espero que vocês gostem. Quem tiver alguma pergunta no meio do caminho, fique à vontade para colocar. Se tiver tempo, nós vamos responder. E é um prazer muito grande poder discutir assuntos com vocês. Vamos ver se o CTVA consegue fazer isso por um tempo prolongado aí, mesmo depois que passa essa pandemia. É uma forma interessante de se manter a comunicação. Fico feliz com vários colegas entrando para assistir. Realmente é uma honra para nós poder compartilhar conhecimentos. Deixa eu ver se o Paulo já está aqui. Boa tarde, Assédio. Faz tempo que eu não vejo você. Bom broncoscopista. Grande Fabião Regatieri também. Espero que essa discussão seja de grande valia para todos. Obrigado a todos que entraram no link. Boa tarde, Mário, também estou te vendo aí. Legal, Malito. Só estou aguardando o Paulo entrar. Malito, se puder mandar uma mensagem para o Paulo só para ele entrar no link para eu colocá-lo. Espero só que vocês tenham um pouquinho de compreensão, porque é a primeira live que nós estamos fazendo, então ainda precisamos acertar algumas coisas, mas o importante é a discussão que nós teremos. Eu acredito que o manejo das vias aéreas ele nunca foi tão comentado. O manejo responsável é muito importante, principalmente porque muitos dos pacientes necessitam de intubação e isso faz com que normalmente o médico que faz o manuseio já fica mais estressado para intubar um paciente e num ambiente possivelmente contaminado, esse estresse aumenta ainda mais. Então é muito interessante discutir esse tema. Agora o Paulo entrou, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui ao vivo. Aí. Agora acho que vai entrar o Paulo. Aí, muito bem. Grande professor Grande Paulo Scordamalho. tudo bem? Tudo bom? Primeiramente, agradeço muito a sua disponibilidade e participar da primeira live do CTVA, do Centro de Treinamento em Vias Aéreas.
É uma honra muito grande poder contar com a sua experiência, sua expertise. O CTVA sempre se baseou em ter pessoas como instrutores, pessoas que participam do nosso centro, que realmente estão na linha de frente e que fazem aquilo que falam. Então, eu vou pedir para você, primeiramente, se apresentar, para quem não conhece ainda você, explicar a sua formação, e aí eu inicio com a pergunta, tá bom, Paulo? Tá joia. Bom, em primeiro lugar, uma honra participar, não só de um grupo tão seleto como é o CTVA, poder brindar nossa amizade aí de quase 20 anos. E, bom, a minha formação, eu sou clínico de formação inicial, depois eu fiz terapia intensiva e, na sequência, eu fui fazer broncoscopia na época em que não se falava de via aérea difícil ainda, mas esse já era meu foco na época que eu comecei a militar na Viária Difícil, ou imaginava poder ser útil nesse tema. O que se tinha era o laringoscópio, o tubo e uma lâmina de bisturi. Você se virava com isso. E aí a Uhum. realidade foi mudando e hoje a gente tem esse arsenal aí que permite que a gente tenha uma sistematização de atendimento, mais oportunidades de abordar a via aérea e oferecer aí maiores possibilidades para o paciente. Então, assim, hoje a minha atuação é principalmente na broncoscopia. Eu trabalho no complexo do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, e também com terapia intensiva. Aí trabalho em hospital, aqui em hospital público, e trabalho também em hospital privado. E é isso, fico à disposição aí de vocês. Perfeito, Paulo. A primeira coisa que eu queria saber de você é qual a sua vivência hoje como intensivista e broncoscopista durante essa pandemia? Você está atuando na linha de frente? Você tem feito muita broncoscopia dos pacientes positivos? Como você está vivenciando essa pandemia? Bom, inicialmente, isso foi um movimento mundial aí quando a coisa começou. Rapidamente, a broncoscopia, as sociedades se posicionaram, evitando que se fizesse ao máximo a broncoscopia nos pacientes positivos e restringindo o seu uso para situações onde realmente houvesse emergência. Então, por exemplo, uma hemoptise de grande volume, um tumor que tivesse uma obstrução que impedisse a ventilação, alguma lesão de via aérea que fosse passível de colocação de prótese, e tudo que fosse diferente disso seria postergado a um tempo que não se sabe qual é. Então, no começo existia uma grande hesitação em relação ao temor de se fazer um paciente COVID, todo o que se fala hoje em dia em relação ao risco de contaminação. Talvez nós estejamos frente aos 3 procedimentos, envolvidos nos 3 procedimentos que, na teoria, são os procedimentos com maior risco de contaminação, que seria a intubação, a broncoscopia em si e a traqueostomia, né? Uhum. Com o passar do tempo, esses pacientes foram cronificando na UTI. Né? Então, essa situação onde você não poderia, em hipótese alguma, fazer a broncoscopia num paciente COVID positivo, ela continua existindo, você precisa ter bom senso, precisa ter critério para fazer isso. Uhum. Então, assim, a gente evita ao máximo fazer broncoscopia num paciente que tenha COVID positivo, salvo essas situações que eu falei, Uhum. mas esses pacientes começaram a cronificar na UTI. Né? Então, passou-se o período aí de 15 dias, 20 dias, que era o estimado na literatura aí, que esses pacientes teriam de permanência na UTI. Esses pacientes cronificaram, tiveram insuficiência renal, ficaram dependentes de ventilação, tiveram desnutrição e simplesmente tivemos outras afecções que vieram agregadas a isso, pneumonias bacterianas, diagnósticos diferenciais, onde a broncoscopia passa a ser uma ferramenta importante. Né? Uhum. Então, aquele temor de você entrar toda aquela tensão que existe em você entrar num ambiente COVID,
né, com todos os princípios de segurança, utilização de EPI. Isso causou muita discussão no início, a gente mesmo tinha bastante resistência a se colocar e se expor em relação a esse ambiente, pelo risco de aerosolização, mas a necessidade fez com que a gente entrasse nesse ambiente, precisasse fazer o exame, e isso é inerente à nossa carreira médica, quer dizer, você não vai poder negar a realização desse exame pelo risco de contágio, né? Uhum. E desde que aí, em cima disso, a gente dá muita importância para os EPIs. Então, não é um exame que possa ser feito de uma forma, digamos, displicente, não no sentido de conduta, mas no sentido de falta de material. Quer dizer, é primordial que você se proteja, que você tenha condições adequadas para realizar o exame e efetivamente discuta o exame que tenha indicação. Quer dizer, é um exame que precisa ser minuciosamente discutido antes de ser indicado. Então, aquele lavado na UTI, que antes podia ser uma congestão, podia ser qualquer coisa e que você fazia para resolver a dúvida do intensivista e a angústia dele, às vezes, isso não existe mais. Isso, neste momento, está sendo resolvido a dúvida em relação à complicação infecciosa. Tudo isso aí vai ser feito através de cultura de secreção traqueal, cultura quantitativa, onde você consegue fazer isso com um sistema fechado, com TraqueCare, que infelizmente não é a realidade de muitos serviços de terapia intensiva ainda, né? Principalmente hospitais públicos, onde essas UTIs foram criadas a toque de caixa, muitas vezes com leitos que tem 2 bombas de infusão, um ventilador e um leito. E isso virou um leito de UTI, a gente sabe que não é assim que funciona, outras necessidades, inclusive para segurança, o próprio TraqueCare é uma delas. Né? Então, fica uma coisa bastante complicada. Mas a gente tem que... Interessante você falar, principalmente em relação aos EPIs. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Perin, participo do CTVA e a minha formação é anestesiologia. E não muito infrequente a gente vê pessoas entubando os pacientes sem máscara e sem luva. Quer dizer, isso nunca foi levado em consideração e nós não tínhamos, né? Nós não temos só essa nova doença que é o Covid-19, né? Nós temos pacientes tuberculosos, nós temos pacientes com H1N1, quer dizer, nós temos doentes assintomáticos com outras viroses, influenza, enfim. Nós temos várias coisas e isso foi muito deixado de lado na prática clínica e que isso faz a diferença. Então, é interessante você falar que, mesmo num exame de broncoscopia, onde a chance de contaminação é maior, o que tem que se fazer é tomar os cuidados adequadamente, né? Interessante essa sua colocação. Sem dúvida. Assim, a gente, mesmo nas instalações, nas instituições públicas que a gente trabalha, felizmente existe uma condição adequada de segurança para você fazer. Então, a gente não entra num leito se não tiver um face shield, uma N95, uma paramentação impermeável, né? E existe um risco também em relação a isso, porque não basta você utilizar tão simplesmente o EPI. A gente sabe que um dos maiores riscos de contaminação é o manejo inadequado do EPI. Né? Então você tem a falsa sensação de segurança, porque você está revestido, digamos assim, com EPI, e na hora de, por exemplo, se desparamentar, você vai tocar no rosto, você vai esquecer de higienizar a mão para manusear a máscara, né? E muitas vezes você entrou num ambiente que está com um risco alto de aerosolização, se paramentou lá como se fosse atender um paciente com ebola, e na hora de tirar a paramentação, um cuidado básico que às vezes você deixa de ter, vai facilitar o risco de contágio ao invés de te proteger. Né? Então, tão importante quanto usar o EPI é você sistematizar a colocação e a retirada. Existem passos básicos para isso, importantíssimos, e ainda assim você corre risco, né? Para quem tiver curiosidade, o CDC tem na página deles um tutorial de como você coloca, a sequência que você coloca, a sequência que você tira, em quais momentos você passa álcool gel, higieniza a mão com luva, sem
vulva, enfim, que é uma sistematização bastante interessante e que a maioria dos hospitais está comprometido com isso, e você tem os setores aí de enfermagem, os setores de segurança do trabalho, de medicina do trabalho, fazendo esse treinamento de forma bastante eficaz. Então, o fato de você não ter, de você ter acesso ao equipamento não é uma garantia de segurança, né? Você tem que fazer o uso correto tanto na colocação, quanto na entrada do ambiente, quanto na desparamentação. E o que você conseguir utilizar de barreira física de forma adequada sempre vai te ajudar. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar para os colegas que estão assistindo, muitas vezes isso passa batido, você se paramenta, toma cuidado na desparamentação, mas não percebe alguns erros que acontecem com frequência. Por exemplo, você coloca o guedel no paciente, e a hora que você tira, você apoia no aparelho de anestesia, ou no aparelho de ventilação, ou na maca do paciente, quando você vai entubar o paciente. Aí você fecha a lâmina do laringoscópio ou do videolaringoscópio que você acabou de usar e deixa em cima da mesinha de maio com outras coisas. Quer dizer, a chance de contaminar é muito grande. Tanto você, quanto as pessoas que vão limpar essa sala, quanto a própria equipe médica que está circulando, a equipe de enfermagem. Então, parecem detalhes, mas que talvez façam a diferença na contaminação dos nossos colegas, né? Realmente muito importante, Paulo. Muito bom. Eu queria saber de você se você tem visto um aumento do número de pacientes com complicações devido a um manejo inadequado das vias aéreas. Você tem percebido isso? Porque a gente sabe que hoje na linha de frente tem muitos médicos que têm pouca experiência na intubação. Não é que a intubação seja difícil na maioria dos pacientes, mas é que a falta de treinamento e de experiência faz com que ele fique mais exposto a julgamentos inadequados ou a falta de habilidade, erro, enfim. Você tem visto Sim, isso? preparação de posicionamento, de toda a sistematização para ter uma intubação adequada. Assim, como a broncoscopia não está sendo chamada para avaliações mais simples, por exemplo, um trauma de laringe, alguma coisa assim, a gente não tem condições de avaliar isso de forma precisa dentro desse cenário, né? Mas a gente tem tido relatos, até o pessoal liga às vezes para discutir caso, tudo, com relato relativamente frequente de pacientes que foram portadores de via aérea difícil no momento da intubação, tiveram dificuldade e tudo, e nós somos chamados para avaliar muitas vezes uma eventual extubação, né? Porque foi difícil, porque demaciou, porque teve sangramento, enfim. Isso aumentou com alguma frequência, mas isso é minha experiência pessoal, é da minha constatação, da constatação talvez da equipe da Bronco, mas eu acho que agora a gente não vai ter como descobrir isso. Eu acho que nós vamos acabar descobrindo isso futuramente nos ambulatórios de traqueia e de cirurgia torácica, onde nós vamos nos deparar aí tanto com intubações prolongadas, que o pessoal tem receio de fazer a traqueostomia, que tem que muitas vezes deixa com intubação prolongada, ou um manejo inadequado tanto da sonda de intubação quanto da traqueostomia, enfim, eu acho que nós vamos depois ter um aumento aí, acredito eu, do ambulatório de sequelas, digamos assim, com estenose de traqueia, com reparação aí de laceração, com cânula mal posicionada. A gente ainda não consigo te dar um posicionamento objetivo, mas a gente tem visto aumento realmente de relatos de caso. Aqui no HC, eles centralizaram o atendimento de Covid em um instituto só, né? Então, ele é referência... No central, né? No central, Então, vários outros hospitais do sistema aí são gerenciados pelo CROSS e acabam sendo aceitos os casos aqui. Então, muitas vezes a gente tem pacientes que foram entubados fora e que depois vêm para cá entubados, transferidos, e a gente acaba vendo. Teve um caso que não fui eu que fiz, mas que foi ilustrativo, onde o pessoal da cirurgia torácica me mandou uma foto de uma tomografia que a gente avaliou, e aí um outro colega fez o exame. O paciente tinha um cuff que ele estava praticamente encostado na coluna vertebral. Ele tinha lacerado toda a parede posterior, tinha lacerado o esôfago, e na tomografia você olhava, ele estava praticamente encostando no corpo vertebral.
Então, assim, o que a gente vê, eu acredito, não sejam só lesões relacionadas ao ato da intubação em si, mas você tem milhões de leitos aí de UTI sendo abertos, em milhares de leitos aí em todo o Brasil, e como eu falei, não basta você ter um respirador, uma cama e 2 bombas de infusão e um monitor para dizer que você tem um leito de UTI. Né? Então, os profissionais têm que estar habilitados, não só o profissional que vai intubar esse paciente, mas o profissional que vai fazer o cuidado do manejo, que vai fazer o controle desse cuff, que vai fazer o processo todo de preparo para a extubação. Então, isso é um conjunto. Você não fabrica leito de UTI num passe de mágica e numa compra de equipamento. Né? E é isso que a gente tem visto por aí. Você tem visto estruturas que são montadas, aberturas de concursos relâmpagos e, assim, sem depreciar nenhuma especialidade, mas especialidades que não são afeitas à emergência, que são especialidades eminentemente de consultório, de práticas, por exemplo, um exemplo de genética, de coisas que não são inerentes a procedimentos de emergência. Por falta de profissionais, muitas vezes, esses colegas estão sendo alocados para trabalhar na linha de frente, para entubar doente. Isso é uma realidade. Isso a gente vê aqui. Isso aconteceu um movimento grande na Europa. Eu tive a oportunidade de conversar com o João das Neves, que é um cirurgião de tórax que está na Europa, que quando começou o movimento na Itália, ele estava lá dando um curso e ele é todo altruísta, é um cara que bastante envolvido com isso. E ele comentou conosco que na primeira semana os intensivistas estavam todos na linha de frente. Eles começaram a adoecer, passaram para os emergencistas. Quando ele saiu da Itália na terceira semana, ele estava ensinando o psiquiatra a entubar. Né? Então, assim, é uma coisa que você não está afeito, que não é da tua vivência e que você está sendo colocado na linha de frente justamente para poder atuar de alguma forma. E você tem os riscos inerentes disso. Quer dizer, é uma medida de salvamento, é uma medida nobre, mas as intercorrências vão acontecer. E isso não é culpa do colega, isso não é culpa da equipe, isso é culpa do contingenciamento que você tem numa pandemia. A gente nunca viveu isso, nunca foi treinado para isso. É interessante. Eu acho que o grande problema é que a via aérea é um ponto crítico dentro do atendimento do paciente, assim como é o tratamento de uma parada cardiorrespiratória, né? Sem dúvida. E isso faz com que pessoas menos experientes fiquem mais expostas a condutas inadequadas, porque não tem experiência, não tem treinamento, então a chance de acontecer alguma coisa inadequada é maior. É Sem interessante, dúvida. a gente percebe muito, muito isso quando os pacientes chegam para você atender pacientes com dificuldade de intubação. Só você olhar para o paciente e saber que tem que intubar já tem um frio na barriga, né? Mesmo quem tem experiência. Toda vez que eu vou fazer uma intubação difícil, sempre eu tenho um frio na barriga e acho que isso me deixa mais atento para cuidar daquele paciente. Quer dizer, se nós que temos um pouquinho mais de experiência temos esse frio na barriga, imagina quem está começando ter que intubar qualquer paciente. Isso gera uma angústia, uma ansiedade, e a gente sabe que quando a nossa frequência cardíaca aumenta também a nossa possibilidade de condutas erradas, porque a sua capacidade de raciocínio diminui muito, né? Sem dúvida. Então, é interessante. E, Eu Paulo, acho. se você puder, primeiro eu agradeço a todos que estão participando. A gente está com mais de 70 pessoas assistindo, então realmente eu acertei em colocar você como nosso primeiro palestrante, que é uma pessoa extremamente conhecida e fala bem. Agradeço a participação de todos que estão com a gente. Eu queria saber se você tem alguma recomendação para os médicos que fazem o manejo de via aérea nesses pacientes supostamente infectados, não só de Covid, né? Porque nós temos outras doenças infecciosas respiratórias. O que você poderia dar de dica do dia a dia? Então, você começou a comentar da paramentação e da desparamentação. Se você puder comentar um pouquinho em cima disso. Não, claro, eu acho assim, a gente tem que lembrar o seguinte, as outras doenças não pararam, né? A medicina não parou em prol do Covid.
Então, eu exemplifico isso com a minha rotina da broncoscopia, onde eu tenho pacientes, por exemplo, oncológicos, que estão com uma neoplasia que necessita de diagnóstico, que precisa de evolução, de um diagnóstico para um planejamento terapêutico, eventualmente para um planejamento cirúrgico, e que esses pacientes não podem ficar à mercê esperando um dia diminuir a curva de internações do Covid. Né? Isso vale para pacientes com tuberculose, para pacientes com outras patologias. Durante esse período aqui, as últimas 3 semanas, eu fiz 3 diagnósticos de tuberculose de pacientes que estavam bacilíferos, que estavam em quarentena, em casa, em home office, contaminando a família. Né? Então você fala assim, tudo bem, mas a tuberculose não mata. Ela não mata agudamente como o Covid, talvez. Mas a gente que faz ambulatório, que faz broncoscopia já há algum tempo, sabe o quão difícil é a vida desses pacientes que têm sequelas depois aí de bronquiectasias, de estenoses, enfim, de vários outros acometimentos, por exemplo, que a tuberculose pode dar. Né? Então, lembrar que a gente talvez leve um legado disso, e eu espero que sim, que a sistematização de higienização, de cuidado, de preocupação com o EPI, seja uma coisa que não seja relaxada depois com esperamos aí, sinceramente, a diminuição dos pacientes com Covid, mas que a gente leve disso um legado. Né? Entubar com máscara sim, lembrar que a N95, teoricamente, deveria ser usada para pacientes com qualquer tipo de patologia pulmonar, né? E se você for entubar, se você for, enfim, pacientes que tenham patologias pulmonares, é interessante que você utilize a N95, que antes a gente achava que era um excesso de zelo, conforme você falou, tinha gente que nem máscara usava, né? E outra, nós estamos vivendo um cenário diferente, onde a pessoa que não foi treinada, que não tem experiência, está sendo colocada num cenário onde não só a falta de experiência, muitas vezes o equipamento inadequado, aquele laringoscópio que a gente brinca de balada, né, que acende, que apaga, que é o nosso mundo real, não é o mundo dos cursos, né? Então você coloca uma pessoa inexperiente, com muitas vezes o equipamento inadequado, numa situação de altíssimo estresse, onde ele está morrendo de medo de se contaminar, porque ele está fazendo um procedimento que gera aerodização. Né? Então, conforme você falou, a frequência cardíaca aumentou, a chance de dar errado existe. Né? Então, o que eu posso sugerir? Primeiro, que você prepare o cenário adequadamente. Né? Esses pacientes não entram em insuficiência respiratória imediata, como se fosse uma parada, que você não tem tempo de fazer um planejamento. Né? Lembrar que antes existia um temor de colocar esses pacientes em outras modalidades de assistência ventilatória, porque ia aerolizar, porque ia contaminar todo mundo, enfim. Não existe nenhuma evidência sustentável disso, mas o que a gente tem visto na prática diária é que não é proibitivo você, eventualmente, não deixar o paciente chegar numa hipoxemia crítica e acabar colocando esse cara no AVNI, por exemplo. Né? Eu já discuti com colegas anestesistas, soube de relatos onde ele não conseguiu entubar, era uma via aérea difícil, ia fazer a ventilação de resgate com supraglótico, e a fisioterapia quase se degladiou com ele, porque o protocolo diz que não podia ventilar o paciente. Quer dizer, eu acho que a gente tem que primar pelo bom senso da situação e pela segurança. O protocolo ele serve para nortear, não para amordaçar você na sua conduta. Né? Então, assim, você não vai deixar um paciente morrer de hipoxemia porque está escrito no protocolo que você não pode ventilar o doente porque vai aerolizar, né? Aerosolizar para o ambiente, né? Então, acho que assim, o que você tem que ter é preparar o cenário adequado, com todos os recursos que você puder melhor obter, fazer um procedimento com a concentração máxima naquele momento, utilizar os equipamentos adequados, incluindo a paramentação, né, e ter a mesma responsabilidade e o mesmo cuidado quando acabar o procedimento. Quer dizer, não é aquele entubei o paciente, ufa, vou tirar tudo e vamos para o próximo. Né, porque as coisas acontecem aí. E, assim, lembrar que a contaminação no hospital, no ambiente hospitalar, nós estamos atentos a isso. Né? Então, você redobra o cuidado com a higienização, você cuida de ficar com a máscara, você sabe que você está num ambiente de risco, né?
E não relaxar fora do ambiente hospitalar também, né? Que o pessoal usa máscara no ambiente hospitalar, mas vai correr no entorno do Ibirapuera sem máscara, vai andar de bicicleta em 5, 6, que infelizmente é o que a gente tem visto por aí, né? Então, esse cuidado tem que ser um cuidado da nossa rotina. E dentro do ambiente hospitalar, você tem que ter equilíbrio, responsabilidade, procurar o melhor equipamento possível, o melhor cenário possível e exigir as condições adequadas com o uso de EPI. Perfeito. Eu acho que logo que começou a pandemia e o primeiro país que lidou com isso realmente, além da China, foi a Itália, todo mundo tinha medo de fazer a ventilação não invasiva e intubar com medo da aerolização. Fazer aerossóis mantendo o vírus pairando pelo ar. E eu tive a oportunidade de conversar com um anestesista de Pádua e ele falou que, na verdade, um dos erros que eles cometeram no início foi o paciente chegar com hipóxia, mas sem sinais de insuficiência respiratória, e intubar logo de cara, porque eles diminuíram a quantidade de ventiladores e não fizeram VNI. E que quando eles começaram a colocar esses pacientes em VNI, porque eles não tinham mais ventilador, eles dividiram os pacientes em H e L. Então, H de high risk e L de low risk. E os pacientes de low risk ficam com VNI, fazem uma mudança de decúbito sozinha. Então, fica em decúbito lateral, decúbito ventral, decúbito lateral de novo. E que isso é suficiente para esse paciente com um pouco de suporte ventilatório melhorar. O Assédio, seu colega, comentou aqui no chat, falando que agora muitos dos pacientes se tornaram viéria difícil porque todo mundo tem que intubar em sequência rápida. E muita gente tem medo de induzir. E aí, se você puder comentar rapidamente o papel do videolaringoscópio para intubação, a gente sabe que o videolaringoscópio é uma ferramenta interessante, mas que, pela primeira vez, eu que sou um dos defensores do laringoscópio convencional, eu tive que me render ao uso de videolaringoscópio como primeira opção, mesmo que não indicado a princípio pela via aérea do paciente. Eu queria só que você comentasse um pouquinho sobre os videolaringoscópios. Bom, eu, apesar de broncoscopista, sou um fã do videolaringoscópio. Eu acho que isso é uma ferramenta que veio para ficar, o que talvez limitasse o seu uso e a sua disseminação, e a gente já conversava isso lá atrás no BRA, era o custo que a gente colocava na balança aí, o quanto vale a pena você investir num equipamento desse, sendo que 80% aí, acredito eu, das intubações você consegue resolver adequadamente com um videolaringoscópio convencional que permite que você resolva tudo sem ter essa implementação de custo. O que nós temos hoje, o cenário hoje? Não existe videolaringoscópio para compra no mercado mundial, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns fabricantes aí, alguns fornecedores. Eles não estão dando conta da linha de produção, então se você for hoje abrir a internet para comprar um videolaringoscópio, você não consegue. Sem contar que o custo desse dispositivo ele chega a ser proibitivo, que era o que a gente realmente discutia lá atrás, o que inviabilizava o seu uso, né? Então, informações da hotline aqui, eu e o Dr. Malito, que é o outro colega queridíssimo do CTVA, conseguimos fazer uma parceria com uma empresa da Embraer, associada da Embraer, chamada Avibras. O doutor Assédio também está envolvido nessa empreitada aí com a gente. Nós conseguimos adaptar um sistema de câmera em um laringoscópio convencional que permite a visualização da laringoscopia, ou da videolaringoscopia, né, através de um tablet que vai ficar preso no suporte do soro, ou, se você eventualmente for adepto daquela caixa de intubação, você vai poder apoiar em cima da caixa de intubação. Isso vai viabilizar que você consiga fazer uma videolaringoscopia sem olhar na fechadura, que eu brinco com os residentes, né? E vai ter uma visão ampla, não vai ficar em contato direto com a face do doente, e quem sabe futuramente a gente tenha um produto nacional, né? Nós estamos aí com um processo de doação, a empresa resolveu
abraçar a nossa ideia e eles vão produzir aí, estão aguardando só a autorização da Anvisa e talvez a gente consiga uma produção aí para distribuir pelo menos umas 3 unidades aí em boa parte dos hospitais públicos aqui de São Paulo. Então, assim, só para Ótimo. dizer que eu acredito na ideia, acho importante, eu acho que está na hora da gente brigar para ter alguma coisa viável no nosso mercado e que permita o acesso. Perfeito. O Dr. Beto AC, que está nos assistindo, ele perguntou como assim VNI sem intubação? Você pode dar uma palhinha? O que é uma ventilação não invasiva sem estar entubada? Na verdade, a ventilação não invasiva ela é feita com um dispositivo de máscara, onde você faz uma adaptação no rosto do paciente, com um sistema de preensão, que pode ser com uma fita elástica, com um sistema de velcro, mas você adapta uma máscara facial, naso-oral, ou uma full face, por exemplo, que pegue e permita a vedação de toda a face, e você faz uma pressurização da via aérea desse paciente, né? E o grande medo disso era justamente que você fizesse a aerosolização, isso aí é um trava-língua, né? A aerosolização do paciente, do ambiente, e que fosse contaminar de forma como se fosse um gás mostarda. E aí a necessidade mostrou que não era bem assim, né? Que você poderia fazer isso desde que você tomasse os cuidados adequados, não que seja uma indicação formal, mas foi isso que você comentou, quer dizer, entubar todo mundo de cara não faz muito sentido, porque você vai esgotar os ventiladores. Muitas vezes esse paciente teria uma evolução borderline, que não precisaria do ventilador, e você fadou esse paciente ao uso do ventilador porque você entubou, talvez por insegurança, por medo, enfim, por protocolos, qualquer coisa que seja. E a ventilação não invasiva passou a ser uma possibilidade real, né? Ainda não temos evidência de contaminação, de nada disso, mas assim, é uma ferramenta que tem, felizmente ou infelizmente, ela tem que fazer parte do arsenal porque ela salva a vida, né? Perfeito. Na realidade do hospital público hoje, talvez você não tenha nos hospitais privados um número onde você tenha que fazer aí uma escolha de Sofia, mas os hospitais privados, os hospitais públicos hoje, isso é noticiado aí no Brasil inteiro, você tem muitas vezes como sendo a única possibilidade de. E uma coisa que ninguém leva em consideração, e que teve um relato recente no Rio de Janeiro, é que o aumento indiscriminado do uso de ventiladores, você tem que lembrar que os hospitais não foram programados para isso, né? Então você tem quedas de tensão. Aqui no HC você tem uma fila de geradores na rua interna aqui do HC, tem pelo menos 5, 6 geradores do tamanho de um container, para dar conta dessa suplementação de ventiladores que foi feita, né? Então, tudo isso tem que ser contemplado na hora de você falar, não, eu vou entubar e acabou, e eu estou seguro, o paciente está bloqueado, não vai fazer aerosolização. Quer dizer, é muito mais do que simplesmente esse pensamento minimalista, né? Outra coisa da Perfeito. hotline do CTVA é que nós estamos tentando trazer uma outra coisa que eu gosto bastante de estudar é a impressão 3D. E nós estamos quase conseguindo aí uma parceria com a Bélgica para trazer um sistema de ventilação não invasiva que não depende de energia elétrica. A pressurização é feita com o fluxo de oxigênio que você utiliza na máscara de Ventura. Então foi feita uma peça impressa em 3D que adapta a máscara de ventilação não invasiva para um sistema de pressurização com oxigênio e que a saída dela tem um filtro EPA e tem uma válvula de PIP daquelas que a gente usava em EPAP, na fisioterapia, que antigamente a gente usava na anestesia, quando ia estubar o doente, daquela válvulazinha de CPAP. A ideia foi brilhante, foi um colega da Bélgica que fez, a empresa que desenvolve software de impressão 3D abraçou a ideia, desenhou isso, eles já utilizaram, se eu não me engano, em estudo clínico lá atualmente, em mais de 100 pacientes, com sucesso absoluto lá, conforme relato. Eles já doaram várias unidades
para a Espanha, várias unidades para a Itália, e talvez a gente consiga trazer isso para o Brasil. Quer dizer, isso já está chegando hoje, inclusive as primeiras máscaras, Que legal. para que a gente tente trazer Só uma uma coisa, outra tentativa de solução. se cair a nossa conversa, eu vou retomar, porque está interessante, tem muita gente assistindo, então só por causa da conexão, talvez exista a possibilidade de cancelar, eu volto a fazer o live, tá? Para quem está Tá bom. assistindo. Tá. Interessante, aqui tem uma pergunta que os pacientes em leito de enfermaria sem antecâmeras, você pode fazer ventilação não invasiva? O que você acha, Paulo? É aquela coisa do ideal e do real, né? Sim, pode fazer? Teoricamente, não. Até aí, teoricamente, você só poderia fazer broncoscopia ou intubação na UTI, por exemplo, em pacientes com sala de pressão negativa. Né? Isso já foi uma discussão que a gente teve em outros momentos aí com o pessoal da anestesia, inclusive, em relação à pressão positiva, pressão negativa. Quer dizer, uma coisa é você ter um mundo ideal, outra coisa é você ter um mundo real. Enquanto intensivista, eu consigo afirmar para você tranquilamente que fora daqui de São Paulo, da região central, as UTIs não são UTIs com box individuais. Né? Você tem leitos um ao lado do outro, muitas vezes divididos por cortina, outras vezes nem isso. Né? Então você vai falar assim, eu só posso entubar num momento, num ambiente que tem um leito isolado com pressão negativa. Desculpa, isso não é a nossa realidade, eu não vou deixar o paciente morrer porque eu não tenho pressão negativa. Né? Então, aquilo que eu falei, você vai se paramentar, você vai tomar cuidado, você vai se concentrar no procedimento e você vai fazer a coisa mais segura possível e o que seja de melhor para o seu paciente. Então, assim, eu estou numa enfermaria, todos estão com Covid, um deles entrou em insuficiência respiratória, eu não tenho um ventilador para colocar e eu tenho uma não invasiva, eu vou colocar sim, desde que você consiga todos os preceitos mínimos de segurança para a equipe, e a gente vai fazer sim, não tem menor dúvida. Assim, é uma recomendação formal? Não, não é. Eu estou falando de mundo real. Tá? Não estou falando para ninguém aqui fazer ventilação não invasiva em todo mundo. A gente não tem evidência nem que sim, nem que não. Mas eu não gostaria que um parente meu entrasse em insuficiência respiratória com uma VNI do lado porque alguém leu que não podia usar porque ia fazer aerosolização. Perfeito. Eu acho que justamente essa nossa conversa é interessante para trazer as pessoas para o mundo real, né? Então, algumas perguntas aqui vieram, mas eu posso, então, ventilar o paciente caso não consiga intubar na primeira tentativa? Não só você pode, você deve ventilar, porque esse paciente morre antes de hipóxia do que do Covid. Então, se ele fizer hipóxia, não adianta nada você entubá-lo depois de 10 minutos, porque ele já queimou o cérebro e esse paciente não vai mais sobreviver nem ao Covid, nem à intubação, né? E a outra pergunta que veio era em relação à máscara laríngea, se você pode resgatar com máscara laríngea. O algoritmo de via aérea, ele não mudou. Então, a gente sempre tem que preservar a oxigenação do paciente, tomando os cuidados, como o Dr. Paulo falou, mas é importante lembrar a todos vocês que a hipóxia mata antes do que qualquer outra situação. Então, a entrega de oxigênio para esses pacientes é fundamental para a preservação da vida. Né? Então, não tenham medo de entregar se houver falha na primeira tentativa de intubação. A única recomendação que nós, principalmente do CTVA, gostamos sempre de falar é que faça da sua primeira a sua melhor laringoscopia, seja por vídeo. Então, como o Dr. Paulo falou, posicionar adequadamente, colocar o fio guia, se preparar para aquela situação e também se preparar para a falha. Isso é extremamente importante. E o outro professor que a gente tem aqui, que também Dr. Washington, amigo e instrutor, Dr. Washington, ele perguntou se a Anvisa está facilitando e liberando o uso desses dispositivos, Paulo. Washington, primeiro um grande prazer falar com você por aqui. O que eu sei, eu não fui atrás das portarias da Anvisa, nada disso, mas por conta desse contato do videolaringoscópio e desse dispositivo aí de ventilação não invasiva, o que eu tive de notícias do pessoal técnico que está indo atrás disso é que a Anvisa, não que ela tenha facilitado e tenha fechado os olhos,
mas eles estão pulando algumas etapas burocráticas e estão permitindo que alguns dispositivos sejam liberados a partir do teste em um laboratório de certificação, né? Então o processo acaba sendo menos moroso do que seria anteriormente. E isso permite a colocação no mercado de coisas às vezes com um mês de prazo, com 45 dias. Antes a gente estava falando de prazo aí, às vezes de 2 anos, com uma série de cumprimento de normas aí, que talvez a gente também traga um legado disso, que essa burocracia ela é importante para a nossa segurança, mas talvez existam etapas que sejam desnecessárias, né? Sim, perfeito. O Gustavo Zimmermann também, nosso colega e amigo, também anestesista, fica à vontade se quiser parar aí. Não, pode falar. Ele está perguntando o que você acha da caixa de acrílico para intubação, quais são as suas impressões? Bom, eu tive a oportunidade de usar algumas vezes. Eu sei que isso aí é bastante controverso. A gente não está falando aqui em evidência nenhuma de utilização, de trabalho, nada. Mas assim, é uma barreira física a mais que você vai ter e vai para evitar a aerosolização no ambiente, né? Cabe ao médico que vai utilizar de forma adequada e se sentir confortável no uso, né? Não adianta você... É a mesma coisa, por exemplo, que fazer broncoscopia com face shield, né? Você consegue fazer? Consegue. É o mundo ideal? Claro que não, eu preferia fazer só com meu óculos, né? Mas eu consigo fazer de uma forma adequada, com qualidade, e consigo entregar um bom resultado. Se o médico tiver um treinamento adequado e se sentir confortável com a caixa, eu acho que é interessante usar, né? Eu, particularmente, sou fã do dispositivo. Fiz o primeiro projeto, talvez, aqui em São Paulo, disso há 2 meses atrás, e consegui a doação dessas caixas para os hospitais públicos. A gente já conseguiu 12 aqui para o HC, já foram 2 para o Heliópolis, e agora nós estamos doando para a responsabilidade social do Einstein para eles distribuírem nos hospitais públicos que eles fazem uso lá. E tudo depende do conforto que o colega vai ter no momento de utilizar. Que é uma boa barreira mecânica, não tenho a menor dúvida, né? Mas também não adianta dificultar, virar uma viária difícil por causa disso, né? Só que assim, eu acho que não é um uso intuitivo, né? Não é um uso intuitivo que você vai pôr lá em cima e vai sair entubando, mas sem sombra de dúvida, é uma boa barreira, né? O que precisa é fazer um uso correto, né? E entender um pouquinho como funciona. Eu já vi situação onde a pessoa foi utilizar a caixa e ela arrebentou a caixa na lateral porque ela queria introduzir o paciente quase que inteiro dentro da caixa, queria colocar o ombro do paciente dentro da caixa, e aí a alegação assim, eu fiquei apertado. É ele e o paciente, porque utilizou de forma errada. Quer dizer, se você puser um distanciamento adequado, se houve cuidado no desenho da caixa para que a sua mão tenha mobilidade, eu acho que não tem por que não usar. Sim, não é uma condição obrigatória, mas para quem consegue se adequar à utilização, aquilo que eu falei, é uma barreira física a mais. O que ela não pode é dificultar a tua intubação. Se você conseguir se adaptar a ela e ter a entrega de um bom resultado, eu acho que tem que usar sim. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que isso que é interessante para a gente sempre discutir, Paulo. Eu acho que as pessoas elas colocaram como a intubação um momento muito importante de contaminação. Eu acredito que com as recomendações, se você vai fazer uma indução e intubação em sequência rápida, você vai usar um bloqueador neuromuscular e um hipnótico para tratar esse paciente. A grande dificuldade que eu acredito que as pessoas têm é esperar o tempo suficiente de ação do bloqueador neuromuscular. E muita gente, muitos intensivistas e emergencistas têm um pouco de receio de usar os bloqueadores neuromusculares, com receio de não conseguir ventilar, obviamente, o paciente. Isso se torna outro problema.
Então, muita gente acaba entubando sem o bloqueador neuromuscular. E a hora que você passa o tubo, o doente tosse, e aí sim você aumenta muito a chance de contaminação. E como muitas das pessoas que entubavam na linha de frente não eram anestesiologistas e não usavam bloqueador neuromuscular, esse procedimento se tornou um procedimento de alta contaminação. Então, eu Uhum. acredito que se você tiver o preparo adequado, o paciente ele contamina muito mais em insuficiência respiratória antes de você induzir, porque ele está tossindo, está arfando, está respirando com dificuldade, está cuspindo, enfim. Nesse momento, ele contamina muito mais do que no momento onde você tem plena ação do bloqueador neuromuscular, seja ele qual você estiver utilizando, e você estiver com o laringoscópio na mão, porque nesse momento não tem movimentação de ar. Então, Sim, obviamente que você precisa esperar o tempo de ação. Eu acho que a caixa realmente é uma barreira, mas em muitas das vezes ela pode dificultar o manuseio. E como você bem disse, se a pessoa não está acostumada, não é na hora H que ela vai usar. Quer dizer, primeiro ela tem que fazer um treinamento em manequim, saber o sim, funcionamento da caixa, ver como ela desmonta a caixa, porque como veio uma pergunta, as pessoas podem se contaminar com essa caixa. Então, tudo isso a gente tem que pensar tanto na hora de colocar a caixa e depois na hora de quanto de tirar. exatamente, E exatamente. a caixa concentra, teoricamente, as gotículas, então ela vai estar contaminante aí quando você tirar. Então, realmente, tudo é novo. A gente só vai ter respostas efetivas daqui uns 2 anos, quando a gente olhar para trás e avaliar os casos de forma retrospectiva. A Uhum. nossa literatura ela está muito parca e os trabalhos eles são relatos de caso, quer dizer, a gente Sim, sempre sim, criticou o relato de caso e de repente eles viraram a conduta a ser tomada. É muito arriscado fazer isso numa população geral, né? sem dúvida. Então, Não, eu acho assim, talvez uma observação que vale a pena. Essa caixa foi erroneamente chamada de caixa de intubação, né? Eu acho que ela pode ser um instrumento na UTI de utilização, não só no momento da intubação, que é aquilo que eu falei. É o momento que você tem que entregar o seu melhor resultado. Você tem que intubar o doente, você tem que oferecer uma via aérea patente. Se você não tiver habituado, se você não tiver treinado, isso não for o sinônimo de você entregar o seu melhor resultado, utilize adequadamente os EPIs, utilize a técnica a melhor possível e faça a sua entrega. Né? O que você pode utilizar essa caixa, que também é pouco falada, nós estamos falando de mundo real, onde boa parte dos hospitais, por exemplo, não tem o traquecare com sistema fechado. O fisioterapeuta vai lá, vai desconectar, aí você fala assim, tudo bem, o momento é seguro, você clampeia a câmera. Você clampeia a câmera e você vai aspirar como? Né? sim, Então, perfeito. talvez a caixa se preste para o momento de extubação do doente também, para proteger a equipe da fisioterapia Uhum. e como sendo um elemento adjuvante da utilização e da rotina da UTI, podendo também ajudar nesse momento. Né? Perfeito. Então, eu acho que ela foi erroneamente chamada de caixa de intubação. Tanto que quando a gente tem feito a doação dessas caixas, a gente não tem feito para emergência. A gente tem Uhum. feito a doação para as UTIs, Perfeito. justamente por isso. Porque as pessoas que estão na UTI, teoricamente, já têm uma vivência maior, já têm um treinamento maior e podem se adaptar à utilização da caixa para intubação, talvez de uma forma mais fácil. E essa caixa vai ficar lá como um instrumento para você poder utilizar para outras atividades também, que eventualmente, onde ela possa eventualmente não, onde ela efetivamente vai servir para uma barreira física de procedimentos que também colocam em risco. Quer dizer, você não vai bloquear o doente toda vez que você for desconectar o paciente do ventilador para estubar, para Sim. aspirar. Então, isso é um risco, sim, né? Uhum. E muitas vezes no momento da estubação, onde o doente também está confortável, ele tem que estar acordado. Muitas vezes você estuba esse cara com 5 dias de ventilação e o cara está plenamente positivo. Ele vai tossir no pós-estubação, ele vai manipular, ele vai ter secreção. Então, eu acho assim, a gente tinha que mudar o nome da caixa de caixa de intubação para caixa de proteção, talvez, e aí você olha essa caixa com menos restrições. Sim, excelente ponto, Paulo. Muito bem. Eu acho que para isso que é interessante o ponto e contraponto, para a gente Sim, mostrar a visão de cada um, eu acho que é realmente enriquecedor para todo mundo. O Radel aqui colocou, ou a Radel, não consigo ver aqui pela fotinho, mas ajudaria a fazer a manobra de Selic
quando não usa o bloqueador neuromuscular, não ajuda. A manobra de Selick não foi feita para auxiliar a intubação, ela foi idealizada pelo Dr. Selick para você diminuir a regurgitação e muitas vezes ela pode atrapalhar a visualização da laringe. Então, a manobra de Selick, não. Aí, colocaram, então fazer o burpee. Eu diria que muito mais do que você lembrar alguma sigla, o que a gente orienta quando vai fazer a intubação é fazer uma manobra laringe externa. O que seria isso? Você pega a sua mão e mexe na laringe do paciente. Então, você faz uma laringoscopia bimanual. Uma mão fica no seu laringoscópio e a outra na laringe do paciente para você conseguir visualizar. O ponto de melhor visualização é onde você pede para algum colega segurar e aí você vai conseguir concretizar a intubação de forma mais fácil. Então, só respondendo a pergunta, não, o Selick não deve ser realizado nessa situação. O Selick é uma manobra pretensamente para pacientes que têm estômago cheio. Muito bem, Paulo, eu agradeço imensamente as suas considerações. Volto a dizer, é o primeiro live do CTVA. É uma honra enorme receber você, que, além de um grande amigo, eu sou seu fã. Tive a oportunidade de participar da sua defesa de tese, ou assistir ao vivo sua defesa de tese. Tanto que a foto que eu coloquei na chamada, eu fiz questão de colocar a foto que você está com a sua tese na mão. Você é uma das cabeças brilhantes que a gente tem aqui em São Paulo e realmente faz a diferença no manejo de via aérea. Além de ser um excelente médico que está na linha de frente, você é um pesquisador e um inventor tão bom quanto médico. Isso deixa a gente extremamente feliz. Eu queria que você falasse suas considerações finais e com quase 1 hora e 80 participantes, nós vamos encerrar. Que legal, assim. Bom, primeiro dizer que, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu já faço parte do CTVA aí desde o movimento embrionário dele, e isso me dá uma honra muito grande, primeiro pela competência de todo esse grupo. Me sinto honrado, porque todo curso eu mais aprendo do que ensino alguma coisa nesses cursos, tanto com vocês quanto com os alunos. Então, para mim é uma grande honra. E, assim, eu acho que é uma oportunidade bem interessante a gente colocar essas considerações, porque o que você vê hoje em dia assim, o pessoal discutindo literatura que, como você disse, está parca, está pífia, baseada em relato de caso, baseada, se você colocar lá a utilização de farinha de trigo na quarentena, no Covid-19, apareceu Covid-19, você publica em qualquer lugar no relato de caso, né? E, assim, o que eu acho é que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para pensar em fazer alguma coisa de forma segura, de forma responsável e lembrar muito do planejamento. Quer dizer, as coisas feitas de forma intempestiva, num ambiente de ansiedade grande, de risco. Lembrar que nós somos seres humanos, estamos expostos a isso, né? Isso não pode deixar nem que você aumente o seu risco de exposição, nem que você coloque o paciente em risco por conta disso. Então, assim, eu acho que muitos dos mitos você acabou desmistificando aí em relação ao uso de máscara laríngea, em dispositivo supraglótico, em relação ao bloqueador neuromuscular. Não que nós estejamos dissociados da literatura, mas eu acho que a gente precisa trazer isso para o mundo real. Não adianta eu colocar aqui, discutir uma série de casos da experiência da China, se os caras construíram um hospital lá em 3 semanas que tinha pressão negativa, e eu for para a periferia de São Paulo, onde eu não tenho cortina dividindo uns leitos, né? Então, assim, eu queria agradecer super a oportunidade, espero ter contribuído com algumas dúvidas, dizer mais uma vez que é uma honra participar desse grupo e que eu sou fãzaço de vocês. Eu queria agradecer todo mundo que está assistindo. Tá ótimo, muito obrigado, agradeço a todos. Eu vou me inteirar aqui como eu posso deixar essa conversa no Stories. Eu vou pedir a ajuda da minha filha de 12 anos, que ela entende mais do que eu. E, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Nós do CTVA nos sentimos muito honrados pela oportunidade de discutir com especialistas e de passar uma informação que nós acreditamos seja uma informação principalmente
embasada na experiência clínica, no dia a dia. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Obrigado. Tchau.